Um corpo em decomposição foi encontrado dentro de um carro de luxo que estava registrado em nome de um cantor famoso. Esse é o caso que está chocando o mundo da música e do true crime ao mesmo tempo. E é o caso do cantor David e da jovem Celeste Rivas Hernandez. Se você usa o TikTok, provavelmente você já ouviu esse caso estourar por lá. Então hoje eu vou te contar tudo o que já sabemos e o que ainda é mistério e que intriga muito nesse caso. Mas antes de começar o vídeo eu quero deixar um alerta muito importante para vocês. Nada foi confirmado sobre David ser ou não o verdadeiro culpado do crime. Tudo que eu contar para vocês vem de materiais jornalísticos já divulgados até então. Então qualquer atualização relevante sobre o caso, eu vou vir aqui atualizar vocês. Se a gente começar a falar sobre o envolvimento do cantor, é muito importante identificar para vocês quem é a vítima. Celeste Rivas Hernandez tinha apenas 15 anos. Ela estava desaparecida desde abril de 2024. A família já buscava pela Celeste há mais de um ano, mas infelizmente a forma como ela foi encontrada foi a forma que chocou todo mundo hoje, né? Um detalhe marcante é que a Celeste, ela tinha uma tatuagem no dedo indicador que dizia a palavra she, de silêncio, né? She de silêncio. E foi justamente esse detalhe da tatuagem que acabou ajudando a identificar o corpo da Celeste. Mas afinal, como que o corpo dela foi descoberto? No começo de setembro de 2025, o corpo da Celeste ele foi encontrado dentro do porta-malas dianteiro de um Tesla. Esse carro estava registrado no nome do cantor David e ele havia sido abandonado nas ruas de Hollywood Hills, que fica em Los Angeles. Depois esse veículo ele foi levado para um depósito e foi lá que descobriram o corpo da Celeste. O corpo dela já estava em decomposição e foi encontrado dentro de uma sacola. Uma cena assim macabra que precisou dos legistas, né, para poder confirmar que o corpo realmente era da Celeste. Então quem é o cantor David? O nome verdadeiro dele é David Anthony Burke e ele nasceu em 2005. E sim, gente, ele é muito novo. Ele nasceu em Queens, em Nova York, e atualmente ele vive em Houston, no Texas. Desde cedo, o David ele sempre se interessou muito por música, mas a carreira dele começou em si de um jeito até inusitado. Em 2021, enquanto o David criava montagens de Fortnite para o YouTube, ele estava enfrentando muitos problemas com direitos autorais, né, que as lives dele caíam toda hora por conta de direitos autorais de outros artistas. Então ele criou uma solução que na realidade foi a mãe dele que incentivou, né, que seria criar suas próprias músicas. Então a carreira do David começou assim. Então ali ele começou a gravar e compor em casa mesmo, ali no quarto da sua irmã. Em 2022, o David lançou a música Romantic Homicide, que rapidamente assim se tornou muito viral no TikTok. E ela foi usada em milhares de vídeos, principalmente em relação a vídeos de edit, né? O povo começou a usar muito essa música pra isso. Então essa música não só abriu as portas pra ele, como também abriu as portas em relação a gravadoras, né? Então, em pouco tempo, ele já assinou o contrato com a Dark Room e também com a Interscope Records. Logo depois também veio a faixa Here At Me, que também conquistou a internet e consolidou assim um marco na carreira do David. Então agora vamos falar sobre o suposto envolvimento do David com a morte da Celeste. Como eu falei, o Tesla, onde o corpo da Celeste foi encontrado, ele está registrado no nome do cantor David. A polícia até chegou a fazer buscas em imóveis ligados ao David, porém até agora o cantor não foi preso e também não foi formalmente acusado. O que a gente sabe até então é que ele está sim cooperando com as investigações desse caso. Também circulam rumores não confirmados sobre as possíveis conexões entre eles, mas nenhuma dessas informações foi verificada oficialmente até agora. Então é muito importante a gente separar os fatos já confirmados e as especulações que as pessoas estão falando na internet. Então o que já sabemos e o que ainda não sabemos sobre esse crime. Então a gente já sabe que o corpo realmente era da Celeste, que ele foi encontrado dentro desse carro Tesla, porém a causa da morte dela ainda não foi confirmada. O que a gente ainda não sabe é quem foi o responsável pela morte da Celeste, como que ela foi parar dentro daquele carro, né, do porta-malas daquele carro. Se o David tinha ou não alguma ligação com a jovem e também se outras pessoas podem estar envolvidas nesse crime, a gente ainda não sabe. Nas redes sociais esse caso já explodiu, né, nas últimas semanas, principalmente no TikTok e no Twitter. Então já tem muita gente comentando sobre o crime, né, comentando sobre teorias e possíveis conexões do David com a Celeste. Os fãs do cantor estão divididos, né? Enquanto alguns defendem, né, dizendo que ele não tem nada a ver com essa situação, tem outros que sim acreditam que há mais coisas a se contar nessa história do que está sendo revelado. Esse caso ele ganhou tanta repercussão porque ele mistura, né, elementos de true crime com mistério e envolvimento também de uma celebridade, né, que estava no auge da sua carreira.
Por enquanto ainda é cedo pra gente poder afirmar, né, quem realmente é o culpado da morte da Celeste, mas, assim, gente, tudo que a gente já sabe sobre o caso até então já é extremamente assustador. Então esse caso mostra pra gente que até mesmo no auge da fama, segredos sombrios podem acabar vindo à tona. E a pergunta que fica é: quem realmente matou a Celeste e qual é, né, o papel do David nessa história? Será que o cantor ele tem algum envolvimento ou foi somente uma trágica coincidência ela ser encontrada dentro do porta-malas do carro dele? Então já me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião, porque esse caso ainda vai dar muito o que falar. E eu espero, né, que a justiça pela Celeste seja feita. Se você for novo ou nova aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Ativa o sino também para todo caso que eu postar você ser notificado. Não esquece de deixar o like aqui embaixo também para fortalecer aqui o canal. Esse caso é muito triste, né? É até confuso de entender ainda, porque a gente não tem muitas informações. Mas eu espero sim que a Celeste esteja em um bom lugar. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.